Olá, pessoal, muito boa noite, saudações aí. Sou Juliano aqui na Intexify, CRO aqui na Intexify, e queria já começar aqui dando um recado, né? Para ficar atualizado em relação às melhores práticas do mercado B2B, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber nossas notificações, tá? Vamos lá. Então, aqui, trazendo os nossos participantes de hoje, Eduardo Matos, né? Mestre em Inteligência Aplicada pela UFSC, co-autor de diversos artigos sobre inteligência artificial, gestão do conhecimento, engenharia do conhecimento, inteligência artificial e direito e inteligência competitiva. Atua no segmento de tecnologia da informação aplicada à inteligência e investigação desde 1997. Hoje é CEO da Intexify, a plataforma de inteligência comercial B2B que ajuda o seu time a aumentar a produtividade, gerar mais oportunidades e bater suas metas. Matos, bem-vindo. Fala, Juliano, tudo bem? Tudo jóia. Cara, mais uma edição do nosso Intexify Conecta, né? Pô, é um prazer muito grande participar e promover esses encontros aqui, né? Tá dentro do nosso DNA justamente compartilhar essas informações com o pessoal que tramita aí, que lida com marketing, vendas, principalmente vendas, né? E principalmente no segmento aí de B2B. E é sempre um prazer e para nós é bem interessante poder conectar, e é o tema do nosso evento, né, Intexify Conecta, né, então conectar com parceiros, conectar com audiência, com alguns clientes, com aqueles que vêm aqui justamente para capturar um pouco de conteúdo, para poder aplicar no seu dia a dia. Então, vamos lá, muito ansioso aí para bater esse papo e vamos em frente. Tá no mudo, Juliano? Começou o dia. Dizem que não começou o dia, no caso, hoje está mais terminando o dia sem a gente falar uma vez no mudo, né? Obrigado por avisar. Então, assim, hoje a gente vai falar sobre mercados de nichos, né? Então, a gente tem aí um convidado super especial, que é o Anderson. O Anderson, eu vou ler aqui também a mini bio do Anderson. Ele é engenheiro de produção com mais de 20 anos de experiência em diversos setores da indústria e hoje, além de cofundador, né, ele é CEO da agência Labra. A Labra foi fundada em 2012 e tem um objetivo bem específico, de ajudar as indústrias a se tornarem referências em seus segmentos, gerando novas oportunidades de negócios e aumentando as suas vendas. Tudo isso com a utilização de marketing digital, do marketing digital como estratégia. A gente tem um videozinho aí de apresentação da Labra também. No começo, você precisa confiar em mim. Eu vou fazer de tudo para te entender. E se você permitir, serei a sua fiel companhia. Depois de um tempo, estarei atento a tudo o que acontece ao seu redor. Vou me adaptar ao seu ritmo. E quando você quiser ir mais longe, eu serei o seu guia. Bem-vindo, Anderson. Show, obrigado, Juliano. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Agradeço aí o convite especial, Juliano, o Matos, aqui. A gente já é parceiro de longa data com a Intexify também, então super agradeço o convite de poder compartilhar um pouco da nossa trajetória, experiências, enfim, fazer parte desse bate-papo massa aí em relação a nichos, vendas e tudo que envolve o ecossistema de vendas. Obrigado. Tá no mudo de novo. Eu vou sempre começar no mudo, tá, pessoal? Vamos lá. E essa questão, né? Então, assim, a responsabilidade de hoje é grande, né? E vocês dois, como dois especialistas, tenho certeza que vão ajudar muito a descobrir, né? Como aumentar as vendas B2B com processos personalizados para nichos específicos. Esse é o grande tema do nosso encontro hoje, aqui no Intexify Conecta, né? E eu vou começar já aqui com uma pergunta direto para o Matos, né? Para quem está assistindo aí, né? O Intexify, que hoje tem empresa, vende para outras empresas, já faz prospecção ativa, Matos, não está familiarizado muito com o termo de mercado de nicho, né, ou nicho de mercado e tal, explica para a gente o que seria, como escolher um nicho e tal, traz um pouquinho esse tema para a gente, por favor. Ótimo. Primeiro que o Anderson já começa destruindo, né? Bota um cachorrinho aqui para abertura, já conquistou a audiência, né? Muito bom. Bom,
Isso desde quem está iniciando e também quem já está no mercado, né? É buscar essa atenção muito grande pelo seu nicho. É normal, às vezes, você começar e querer atender todo mundo. Tem a máxima de que se você fala com todo mundo, não fala com ninguém, né? Então, mas enfim, mas tem momento aí de você ir corrigindo isso. Vamos tentar falar aqui tanto para quem está iniciando, para quem já está no mercado, né? Que já está há um bom tempo. Cara, quem está iniciando, então vamos lá. A primeira coisa é escolhe um nicho e começa pequeno com isso, né? Então, pô, vamos lá, vou fazer prospecção ativa. Bom, reúne uma lista de empresas sobre esse determinado nicho que você está imaginando, digamos, segmento de educação. Cara, então eu vou prospectar segmento de educação, ou segmento de saúde, ou, enfim, ou segmento de empresas de software. Cara, não vai para todas, começa com uma determinada fatia e começa a fazer a abordagem. Né? Então, isso é uma coisa também que as startups trouxeram muito, que a gente que está com um pouquinho menos de cabelo aqui, já está mais tempo aí na jornada, lá atrás a gente primeiro queria ter o produto para depois vender. Né? Então, agora é o contrário. Cara, você, enquanto está fazendo o produto, também valida mercado. Então, é uma questão aqui também dessa questão de trabalhar um nicho. Né? Então, pega um determinado segmento, um nicho ali, pega uma fatia de clientes, cara, e começa a vender. Se eventualmente, inclusive, fazer uma venda inside sales não estiver funcionando, vai a campo mesmo para validar, para conversar com essa determinada pessoa, para depois trazer informações para cada, medir e ir melhorando isto. E às vezes até no mesmo segmento, talvez você tenha que fazer um corte ainda maior. Né? De repente vamos lá, pegar segmento de saúde. Pô, eu estou indo para todo segmento de saúde. Mas daí, de repente, eu percebo que é o seguinte, se eu abordar no segmento de saúde somente farmácias, eu estou nichando ainda mais, eu não estou indo para hospitais, por exemplo. Né? E aí eu começo a perceber que aqui começa a dar mais resultado. Pô, se aqui começa a dar mais resultado, então eu vou começando a me especializar nesse determinado nicho. Tá? Então, aqui eu acho que já deu para ter uma ideia do que a gente está falando de nicho, de agora, e na sequência vai começar a falar de processos e uma série de coisas. Mas devolva a bola aí, Juliano, para a gente dar sequência. Só uma coisa que eu ia falar para os dois segmentos, né? Quem está iniciando e quem está no mercado. É normal também a gente já conseguiu um determinado volume e mesmo assim ainda está vendendo para vários segmentos. Cara, também é uma oportunidade. Olha para a tua base, para aqueles que você estão performando melhor, fica até mais fácil para encontrar o nicho, né? Aquele que está performando melhor, pô, talvez aqui está o meu nicho. Então vou dar uma focada um pouco mais nesse. Né? Show. Agora com o microfone ligado, hein? Legal, bacana, Matos. Legal. Nessa mesma linha, Anderson, compartilha um pouquinho com a gente agora sobre a tua trajetória profissional, que eu acho que ela fala muito sobre a experiência que você tem, talvez ela seja um gatilho importante, né? E como é que você vê o impacto dessas experiências que tu teve com até parte ali do que a gente leu na Minibio em relação ao que vocês fazem hoje na Labra, como é que foi a interferência, né, dessa transição aí das expertises tuas e transformar isso aí em nicho? Legal, Juliano. Então, acho que tudo é uma soma e é uma construção, uma história. Então, eu vou trazer lá para o final, depois eu volto, mas eu sempre tive um desejo de empreender, sempre quis ter algo, quis empreender na vida. E lá atrás, nos primórdios, eu sempre, desde a infância, eu gostei muito de mexer em desmontar e montar brinquedos, montar e desmontar coisas. Então, e quando eu comecei a minha carreira profissional, foi nos torno dos 14 anos, já trabalhando em oficinas, de conserto de máquinas, enfim. E eu decidi que eu queria fazer algo na área da engenharia. Então, eu fui acabar buscando nessa linha aí. Então, por isso minha trajetória, esse longo tempo aí, eu passei por vários setores, indústrias, vários tipos de indústrias, com vários setores. Eu comecei lá no chão de fábrica, trabalhei em fundição, torneiro, fresador, soldador, operador de torno CNC, até eu caí em engenharia pela faculdade já, então pela formação já me possibilitou ir para a parte de engenharia, trabalhei um bom tempo com máquinas térmicas também. Depois fui para comercial, mais a parte técnica e foi daí lá, né? Então, há quase 11 anos atrás que a gente resolveu, dentro de uma indústria, empreender. Então, 2 pessoas, eu e o Luiz, que é meu sócio, a gente saiu de lá na época e fundamos a Labra que é hoje. Então, assim, veja que tem uma história por trás. Então, tanto eu quanto o Luiz, a gente sempre teve uma trajetória industrial.
Então, quando a gente optou em montar a agência, a gente saiu de uma indústria e montou a agência. Então, o primeiro cliente foi a própria indústria, e o nosso networking não tinha outra coisa a não ser indústrias, entendeu? Então, a gente começou fazendo de tudo, depois foi indo para o digital, em 2016, e sempre foi a indústria o nosso networking. Então, o nicho não é por acaso, como o Matos comentou, às vezes tem que testar e tal, e às vezes tu testa por afinidade, e a gente foi pela história, né? Simples assim. Então, a gente hoje atende indústrias pela história, pela trajetória, pelo conhecimento, né, de casos desse longo tempo aí. Então, por esse motivo simples que a gente é nichado em indústrias hoje. Muito legal, muito legal. A gente até riu aqui essa história do networking, não tinha por onde ser diferente, né? Matos, e aí trazendo um pouquinho um mesmo viés da pergunta, né? Com as tuas experiências, né? Quais são as melhores maneiras aí? Você já até deu falou um pouquinho disso antes, e eu acho que é legal a gente explorar um pouquinho isso mais, né? Como é as melhores maneiras da gente encontrar, segmentar os nichos. De repente, eu acho que seria legal você explorar um pouquinho mais esse aspecto que tem uma parte de dados envolvida nisso tudo, né? Cara, exatamente, Juliano. Pô, e hoje são gerados em torno de, até que você falou de dados, né, em torno de 2,2 milhões de terabytes de dados novos por dia no mundo. Cara, não é hoje, isso é de 2018. Se a gente está em 2023, talvez já sejam 10 milhões de terabytes, e não importa o tamanho, eu só sei que é muita coisa. Não sei nem dizer o que é muita coisa. Mas o que eu quero dizer com isso? Cara, hoje não falta mais informação e dados para você construir aquilo que a gente vai falar agora, que é o seu ICP. Né, o seu perfil de cliente ideal. Eu acho tudo para que a gente... Eu estava me segurando, inclusive, para na primeira pergunta já não falar de ICP, né, para deixar aqui, porque hoje ele é o início de tudo. Né? Então, aí como você chega no seu ICP? Bom, tem a questão da história do Anderson, que ele veio pela carreira dele, então o ICP já meio que veio junto com ele, ou então é em cima daquilo que eu comentei, né? É claro, quando você define um produto e serviço, você já imagina para quem vai vender, né? Para qual é o segmento, qual é o setor, mas a forma para que você vai vender. A gente está trabalhando muito aqui com B2B, mas depois eu acho que o Anderson até vai contar uma historinha, talvez vocês mirem B2B, mas de repente o mercado realmente é B2C. Mas como que você consegue isso? Validando, você indo para o mercado, você eventualmente ganhando os primeiros nãos, né? E aí você vai adaptando e vai melhorando. Bom, mas vou de novo. Pô, estou iniciando agora e eu não tenho o meu perfil de cliente ideal. Cara, mas olha só, como é que você pode fazer? Primeiro, você pode gerar algumas hipóteses de qual seria o seu perfil de cliente ideal. Né? Eu quero, vou ficar no meu exemplo anterior, eu quero empresas do segmento de saúde, mas eu vou começar aqui do segmento de farmácia e vou começar com empresas que seja da minha região, até para facilitar todo o processo de validação. E aí você vai evoluindo. Isso é uma maneira, né? Você começa a vender, começa a criar os processos, a gente vai depois trabalhar um pouquinho mais aqui a questão dos processos, né? E, inclusive, isso é uma maneira de aprender os processos para fazer essa determinada abordagem, para esse segmento. Então, isso é uma forma. A outra, eu estou num determinado segmento, cara, que tem concorrente. Tem muita gente que às vezes quer, não, eu sou o único do mercado. Eu sempre brinco, cara, a gente está com 7,8 a 8 bilhões de pessoas no mundo. Se você é o único, toma cuidado. Talvez alguém já veio na frente e validou que esse teu mercado não é aderente, né? Cara, para mim, ter concorrente é um sinal que tem mercado, agora só tem que colocar o meu diferencial. Então, se tem concorrente, cara, dá uma olhada para quem teu concorrente está vendendo. Quem sabe o teu perfil de cliente ideal está ali. Né, já exatamente nos teus concorrentes, depois vão brigar pela essa fatia aí do bolo, né? Mas é uma maneira de já observar. Opa, então aqui tem um conjunto de empresas que eles têm alguma coisa em comum. E esse alguma coisa em comum é o que a gente está começando a verificar o nicho, né? Então, primeiro, é o mesmo segmento, depois é um tamanho tamanho da empresa pela quantidade de funcionários, pelo faturamento estimado ou por algumas outras variáveis, eles são comuns. Bom, então eu já estou identificando cada vez mais aqui qual é o meu perfil. Né? Eu comecei a fazer as primeiras vendas e eu percebi quem é o decisor. É o diretor, é o gerente. Além do decisor, eu preciso ter um influenciador, às vezes, alguém que é quem vai realmente utilizar a minha ferramenta. Ele não é o meu cliente, ou seja, não é quem paga, mas no final do dia, o meu usuário realmente, né? Quem realmente vai consumir o meu produto. Então, esse cara, ele é um influenciador. Talvez eu tenha que falar com ele primeiro até
do que com o decisor, quem assina o cheque, né? Vai depender da estratégia de cada um. Mas importante é isso, é você definir quem é o seu ICP. Bom, vou para o outro cenário agora. Eu já estou no mercado, eu já tenho 200 empresas. Cara, então olha para a tua base de cliente ideal, ou a tua base de cliente agora. Verifica quais são as empresas que estão dando menos churn. E também a gente vai conversar, verifica aquelas que estão dando mais churn. Elas têm algo em comum? Cara, se elas têm algo comum, esse é um tipo de cliente que não faz mais sentido. Até para você dialogar com o seu marketing para dizer, olha, esse tipo de empresa aqui não traz mais, porque está dando muito churn. Então, você já começa a nichar também. E aí, bota foco naqueles clientes que são ideais, né? Então, que tem alguma coisa em comum. E aí eu vou rapidamente aqui vender o nosso peixe, né? Por exemplo, a nossa plataforma, se você subir todos os seus clientes atuais, a gente consegue fazer o que a gente chama de clusterização, ou seja, de uma base de 200 clientes, a gente começa a identificar, olha, tem 3 perfis aqui distintos, né? E esses perfis, eles são representados por essas variáveis: segmento, quantidade de funcionários, faturamento e por aí vai, né? E aí você começa, opa, então quero outros clientes semelhantes a este, né? Então, nesta linha aí você vai começar a identificar o seu nicho e o seu perfil de cliente ideal. Quase comecei a falar sem apertar aqui. Muito bacana, Matos. E eu acho que é totalmente, por mais que seja um pouquinho de vender o peixe, né? É uma habilidade que se encontra na Intexify justamente pela origem da Intexify, está baseada na questão de inteligência comercial e todo o histórico que tem, né? Então é legal porque, de fato, a gente está falando de uma coisa aqui que tem aplicação, né? Então, eu acho que esse senso aí de um pouquinho de publicidade, eu acho que ele faz total sentido ao tema que a gente está tratando, né? O Anderson, e assim, ó, daí se a gente olhar essa questão, né? Então, beleza, você vai nichando ali para você ter um aspecto, né, de melhora de melhora de resultado mesmo, assim, né? Porque você espera... eu vou te pedir para repetir uma frase que você falou antes, que acho que é muito bacana. Mas, além disso, além da frase que você comentou antes, quando a gente estava aqui nos bastidores conversando um pouquinho, usa a frase como introdução, vamos dizer assim, né? Para falar para a gente quais foram os reflexos que vocês sentiram aí, depois que vocês construíram, né, conseguiram identificar esse nicho e começaram a fazer o processo de vendas ali personalizado para atender justamente essa expectativa, né? E esse desejo do nicho das indústrias, né? Porque imagino que, à medida que vocês fizeram, começou a ficar latente isso, né? Digamos, uma indústria que não tinha a ajuda de vocês e uma que tinha, para que não tinha, começou a fazer, talvez faça uma diferença abissal não ter a Labra que sabe dialogar dessa forma, né? Certo. Então, acho que a fala de antes que você comentou trazendo já dados. Então, quando a gente começou a estruturar, definir, como o Matos comentou, desde a questão do ICP, então, como ele comentou no começo, você não acerta, tem que ir tentando, errando. Então, muitos erros servem de combustível no processo hoje para você não errar mais. Então, acho que errar é normal, tem que errar mesmo e corrigir rápido e vida que segue. E em relação a isso, a pergunta, Juliana, é o que? Desde que a gente estruturou... entre 2018 e 2019, a gente começou para valer estruturar aqui processos comerciais, enfim, montar playbook, ferramentas, pessoas e tudo mais, tecnologia também junto. A gente teve uma média de crescimento de lá para cá em torno de 55% ao ano, tá? Então, sempre comento que vendas se não é tudo, é quase tudo numa empresa, é fundamental. Então, hoje uma empresa só quebra porque ou é muito mal administrada e não dá lucro nenhum, ou não tem venda. Então, hoje, quando a gente entendeu que ter vendas recorrentes e ter um processo de vendas bacana, isso ajudaria muito, e a gente comprovou na prática que funciona e dá resultado. Então, a gente possibilitou isso, e também ticket médio, digamos, ou valor médio de venda, também cresceu em torno de 49%, 50% média, desde lá quando a gente iniciou até agora. Então, isso é um ganho legal do nicho, isso, você consegue ser mais especialista naquele nicho e ser melhor em algo do que ser generalista em mais ou menos em tudo. Então, você consegue ter algo mais estruturado, consegue entregar mais valor, mais resultado e, por consequência disso, consegue também cobrar mais, né? Então, é assim que funciona aí o mundo dos negócios.
e essa construção toda possibilitou isso tudo acontecer, sabe, Juliano? Então, muito que o Matos comentou no início também teve que testar, então, desde que nichou a indústria, mas dentro da indústria, cara, tem muitos subsegmentos dentro da indústria, então tem alguns que a gente dá super certo, outros nem tanto, como lá tem o decisor, tem o influenciador, hoje a gente entende que eu preciso ter um influenciador ou um parceiro lá junto para rodar o projeto, se não tiver problema, então, assim, tudo que foi aprendizados ao longo do caminho, isso vai incorporando em processo. Então, você encurta tempo e facilita aí as próximas ações, decisões, enfim. Então, o Tomás comentou antes também, eu trouxe um gancho, mas acho que muito mais importante que você saber para quem vender, saber para quem não vender também, tá? Isso é de extrema importância. Para nós, no início, foi doloroso, né, dizer não, chegava vários contatos, enfim, né, mais pela questão passiva, né, não tanto a prospecção ativa, chegava e a gente precisava dizer, infelizmente, meu nicho não é esse, não consigo te ajudar, mas pega aqui o contato, alguém que possa te ajudar. Então, acho que não deixar na mão, de sempre atender todo mundo bem, qualquer contato que chega, a gente, né, aborda, atende, e se não pode ajudar, indica quem possa, sabe? Acho que esse faz parte do trabalho também, e a pessoa fica grata por isso, mas tá tudo bem, né? Você tem que entender que tá tudo bem e, né, segue o teu foco. Acho que basicamente é isso, assim, em geral. Então foi doloroso, mas, né, no fim das contas é recompensador, se conseguir definir isso e trabalhar isso, né, no dia a dia. Show, bacana. Olha só, vou fazer uma pausa bem rapidinho, pessoal, só porque assim, a gente identificou aqui que a gente teve um problema no YouTube, tá? Então, tinham até algumas pessoas aguardando lá, a gente viu aqui no chat, a gente está tentando resolver pelo YouTube, mas de qualquer forma, eu quero dar outros 2 caminhos para vocês aqui. A gente está online no LinkedIn da Intexify e a gente está online também no YouTube da Labra, tá? Então, só digitar lá, e me parece aqui também que a gente está online no LinkedIn da Labra também, tá? Então, assim, desculpem a falha técnica, quando a gente entrou ao vivo, o link do YouTube caiu, e aí a gente perdeu esse link que estava lá nos convites e tal. Então, assim, fica aqui, quem avisou aqui, se puder, de alguma forma, nos ajudar a avisar que a gente está online no LinkedIn da Intexify, da Labra, e também no YouTube da Labra, tá? Então, a gente está tentando corrigir aqui até a gente conseguir, ficam esses caminhos alternativos. Voltando, então, aí ao tema, tipo, além do que tu falou, Anderson, tem algum número, assim, que seja, vamos dizer assim, que foi algum fato marcante, assim, que trouxe para vocês esse resultado, essa diferença de resultado, de conseguir trabalhar nichado? Você comentou, né? Quem é especialista pode cobrar mais, né? Pô, pode cobrar mais porque entrega mais, né? Não é só uma questão de valor de valor monetário, é uma questão de valor percebido também, né? O que adianta você ter ali uma empresa que diz que te ajuda, mas na hora de ter a interlocução com o mercado peca, né? Ao passo que uma outra, quando vai se comunica com a linguagem do mercado. Então, você se comunicando com a linguagem do mercado te torna especialista. Por isso que o valor agregado, né? Eu não gosto muito desse termo, às vezes ele é meio mal usado, mas acho que aqui ele cabe bem, né? Você agrega outros valores, da linguagem, da tenacidade, do tom de voz que está falando, isso tudo, então, acredito que deve ser muito importante. Tem algum número, assim, que você queira destacar? Se não tiver, também não tem problema, eu já sigo aqui. Eu tenho um próximo ponto já que está guardado aqui para eu fazer uma pergunta, tá? Acho que um bom número também, acho que são os próprios dados comerciais, né, de crescimento, enfim, em geral. A gente teve um crescimento bem legal comercial também, e acho que tudo está amarrado aí, sabe? A questão o aproveitamento também da prospecção, quando você vai se aperfeiçoando. Então, hoje a gente, digamos, consegue, não vou dar um número exato, mas a gente consegue ter um esforço menor para conseguir o mesmo em termos de prospecção hoje, porque tu tem essa bagagem por trás, esse apoio. Então, quem vende hoje sabe que pode vender, que está bem amparado, entendeu? Então, que é essa construção de valor que você comenta, que eu trouxe o fato de valor, mas é mais a percepção de valor em geral. Então, você pode sim trabalhar muito isso, e tendo isso na base é que te ajuda muito na questão lá na ponta, sabe? Isso que é de extrema importância. Então, é a mesma coisa que um vendedor vender algo que ele não compraria para ele. Então, isso é ruim. Então, a gente tem que sempre ter isso bem enraizado no time para estar, né,
tá super à vontade de vender, que ele sabe que vai se entregar um bom trabalho, enfim, acho que é tudo uma questão de construção de valor ao longo do tempo. Perfeito, legal. Pessoal, Juliano, a gente teve... Opa! Não, pode falar, pode falar. Não, eu só ia atualizar uma informação aqui que a gente conseguiu reenviar um link, tá? Pelos e-mails aí. Então, o e-mail foi um novo e-mail para todo mundo que estava inscrito com um novo link, tá? Então, a gente já encontrou aqui um paliativo, pelo menos, para arrumar. Pode falar, Matos. Não, daí, pô, desculpa interromper, mas aqui o Anderson fez um comentário que eu achei bem interessante, né? Que é justamente a questão de você vender com menos esforço, né? A questão de melhorar a produtividade. Cara, deixa eu só me atravessar aqui, Juliana, e o que tem nisto, o que vocês conseguiram fazer de processo para deixar isso com que novas pessoas eventualmente viessem por um caminho de alguém que veio antes, né? E eventualmente vocês materializaram isso em uma determinada sequência, até para a gente já entrar também com mais profundidade aqui no tema, né? Como isso vocês conseguiram gerar em algum conjunto de processos aí, Anderson? Legal, Matos. Então, acho que parte lá desde do nicho, então você vem testando, vem errando, então acho que essa construção, como a gente falou nos bastidores também, então a gente vem montando um playbook de vendas aí, um processo de vendas desde lá de 18, 19, e é uma eterna construção. Então você vem sempre alimentando, ele vem alimentando, e você vai tendo cada vez mais dados, que é o que você comentou no início também, você vem tendo mais dados, informações, então você consegue já, né, contornar e ser mais assertivo. Então você já sabe que, né, quanto mais nichado você for, você vai entender melhor o público, a abordagem que você usa, o que você vai falar, que dores normalmente que ele tem, que é a mesma dor do outro. Então você vai tendo mais informações e dados, isso tudo documentado, seguindo passo a passo, um processo certinho, você consegue ter uma eficiência melhor. Então você não sai atirando tudo que é lado, fazendo de qualquer jeito, não, você tem um passo a passo que te norteia, que te guia. Vai ter o improviso sempre, é normal, tem que sempre estar se readaptando, se reinventando, mas você tem um guia que te dá um bom embasamento. Acho que isso tem um ganho enorme, você consegue ser muito mais assertivo quando você consegue chegar na pessoa. Então, acho que esse é o principal ponto assim que eu comento em relação ao processo. Para mim, né, Anderson, vendas, 3 pilares principais aí, que é processos em primeiro lugar, pessoas e tecnologia ou ferramentas. Tá? Acho que sem esses 3 pilares não funciona a vendas, não tem como. Eu vou acrescentar mais um. Perfeito. Ô, Matos, já acrescenta aí. Não, já acrescenta aí, porque é o seguinte, eu estava justamente pensando aqui, né, indo um pouco por uma camada mais densa, né, na tua opinião, o que são, além, então, deste quarto que você vai colocar, pilar, quais são outras práticas, assim, que a gente pode trazer para quem está nos assistindo, para medir e avaliar melhor a eficiência de um processo personalizado, né, de prospecção, né, falando daí do mercado, dos mercados nichados, né? O que você pode compartilhar para a gente, e também o quarto pilar aí. Ótimo. Deixa eu fazer até uma analogia. Quem já assistiu, eu sempre trago essa analogia, então vamos lá. Mas aqui eu acho que ela fica mais tranquila para a gente poder analisar essa questão de pessoas, processos e ferramentas. Sempre trago uma analogia no segmento automobilístico, onde os processos são as rodovias, né? As pessoas são os pilotos, obviamente, e as ferramentas são os carros. Cara, então vamos lá, não adianta nada eu comprar uma Ferrari se eu ainda estou com uma estrada esburacada. Ou seja, se eu estou iniciando meus processos, se eu estou começando ainda a criar os meus playbooks. Então, tem muita gente, às vezes, cara, eu quero uma ferramenta, eu quero CRM. Eu quero comprar o Salesforce. Cara, não adianta, se você não tem processo ainda, você não vai. E aí, se você não tem pessoas treinadas e capacitadas, ou seja, se você não tem um piloto habilitado, você não vai extrair o máximo daquele determinado carro, né? Então, de início, cara, importante você vai, como a gente falou, né, vai errar, vai acertando, e esse conjunto de processos que ele pode ser materializado no playbook, ele é vivo, né? Então você inicia e vai melhorando, vai aperfeiçoando. Ou seja, você está iniciando com uma rodovia, cara, depois você vai botar uma camada de lajota, daí depois vem o asfalto, aí de repente você já está numa rodovia onde tem o semáforo, não dá ainda para botar a velocidade total até chegar numa pista de Fórmula 1.
Bom, então você já tem um processo totalmente azeitado, você já pode ter a melhor das ferramentas e você já pode ter, você vai ter provavelmente, e aí precisa, inclusive, de ter um piloto de Fórmula 1, né? Então você precisa ter as melhores habilidades. E aí eu vou botar o nosso quarto pilar, que é justamente o engenheiro, né? Que hoje você vê muito dentro de time de marketing e vendas, principalmente dando apoio a vendas, no Sales Ops. Né? Então, hoje, inclusive, tem pessoas que já começam com o Sales Ops, que é justamente o engenheiro, fazendo essa analogia com o automobilismo, é o cara lá do box que está dizendo para o piloto para apertar determinado botão, ou está configurando, inclusive, o carro para que o piloto consiga extrair o máximo dele, né? Então, é como você configurar o teu CRM para o teu time de vendas explorar o melhor que ele tem. Então, o quarto pilar que eu ia colocar é justamente aqui do engenheiro, digamos assim, né, engenheiro de dados, para que não adianta também você ter dados e não saber operar sobre eles. Juliano, e ainda na tua pergunta aqui, cara, vamos lá. Uma coisa, complementando, na real, né, em cima dessa questão aqui de processos, eu vou pegar aqui uma colinha, e inclusive na linha de dicas, eu já vou compartilhar, inclusive, isso que eu estou falando aqui, foi extraído de um grande parceiro nosso, e talvez a maioria aqui conheça também, do blog da MeTime, que ele fala de alguns KPIs para você monitorar dentro de uma estrutura de vendas, né? Que nada mais é do que processos, né? O que eu olho dia a dia com o meu time de vendas, com o meu time comercial? Cara, a primeira coisa que eu vou olhar é o número de leads finalizados, né? Então, afinal, eu tenho um conjunto de leads aqui para abordar, e os finalizados aqueles que foram dado lost ou que foram ganhos. Aqueles que estão em aberto, eles não estão finalizados ainda. E aí você deve ter uma métrica também para isso, né? Você tem uma meta, então quantos que eu vou precisar finalizar no mês, né? E aí você tem que monitorar isso para verificar isso semanalmente, se não for diariamente. Porque se eu tenho uma meta para alcançar no final do mês, se eventualmente eu chego em 3 semanas ou não cheguei nem na metade, já deveria ter percebido isso antes, né? Então é interessante você olhar isso com bastante frequência, tá? São 8, eu vou tentar fazer bem rapidinho aqui, tá, Juliana? Até porque depois eu vou compartilhar aqui o link e cada um pode dar uma estudada. Taxa de conversão. Boa, então, manda bala. Qual é a tua taxa de conversão em cima desses leads, né? Então, e tudo isso você tem que estar, de novo, dentro de playbooks para analisar e para verificar também. Por exemplo, a minha taxa de conversão, ela tem que estar associada a uma série de parâmetros, porque também não é só eu chegar, às vezes a galera quer atingir a taxa de conversão e passa para todo mundo para frente, né? Você tem que saber quais são os critérios para você avançar esse cara. E, de novo, está vinculado aí a playbook e a processos, né? Número 3, número de atividades diárias por SDR ou BDR. Então, assim, tem um número para isso. Tem um número mágico, que é em torno de 80 atividades dias. Aí eu digo mágico porque vai depender do negócio de cada um, né? Então, por exemplo, a gente já chegou a ter 70, 80 atividades, né, Juliano? E hoje a gente está um pouco abaixo, mas aumentou a quantidade de agendamentos. Isso quer dizer que a gente está trabalhando com mais qualidade. Então, às vezes, não é só número. Tem muita gente, às vezes, que não adianta eu fazer 80 atividades, não vai fazer nenhum agendamento, né? Então, aí é métrica de vaidade que a gente chama, né? Depois, tem uma coisa que é muito interessante, pessoal, que chama response time. Isso eu gosto bastante. Quem trabalha com inside sales, se você receber um lead e demorar muito tempo a fazer contato com ele, tem também um artigo que fala sobre isso, pesquise sobre response time que ele vai ter lá. Se você demorar até 2 horas, se eu não me engano, para fazer uma abordagem, cara, já diminui drasticamente a probabilidade de ele se tornar cliente. Eu vou falar do ponto mais interessante. Se você abordar em até 2 minutos, aumenta em 300% a probabilidade dele ser teu cliente. Imagina no dia de hoje, se ele está procurando em Textfy, se ele está procurando agência Labra, ele está com mais 10 abas procurando os teus concorrentes também. Cara, se eu ligar daqui a 2 dias, o cara em Tex o quê? Ele nem sabe mais quem é. Então, assim, tem que ser rápido e, cara, e até dizendo que isso aqui a gente é criterioso, né, Juliano? Porra, consegue fazer muito rápido. Galera, são 8, eu vou avançar aqui. Tem no-show, tem motivos de perda, muito importante você monitorar e saber quais são os seus motivos de perda, até para depois isso vai fazer com que outros clientes talvez não entrem, se a gente conseguir já identificar o motivo de perda lá no início. Ciclo médio de vendas e ticket médio.
são os 8, tá? Então, o ciclo médio de venda ele é muito importante, inclusive, para você, inclusive, entender o seu nicho e daqui a pouco você dá algumas prioridades. Se você começa a perceber que tem 2 produtos, o ciclo médio de venda é de 3 meses, o outro ciclo médio de venda é 40 dias ou é 30 dias, e ele está dando um ticket médio semelhante, cara, eu vou focar nesse que eu tenho um ciclo de médio mais rápido, né? Então, enfim, nesta linha, Juliano, eu me estendi um pouco aqui, deixo as 2 próximas perguntas para o Anderson, cara. Nada, tá tudo certo, né? Acho que o que vale é o bom conteúdo, né? Opa, deixa claro, eu só complementar antes que você vai para a próxima, rapidinho, a fala do Matos. Questão da eficiência que eu comentei antes, agora eu trouxe o gancho aí. A gente também tem a parte de prospecção aqui, SDR, né? E tem a parte de vendas, então a gente tem o outbound e o inbound abastecendo. E a eficiência, vamos falar em prospecção, né? Você comentou antes que vocês faziam um volume X e diminuíram, né, o volume. E aqui, hoje acontece isso também. Então, a gente tem um volume menor, mas a eficácia, ela no final é a mesma. Então, que eu vou dizer, você vai tendo mais dados e vai consumindo mais, vai tendo mais noção e mais dados, você consegue ser mais eficiente. Então, hoje a gente consegue fazer mais com menos, digamos assim. E aí, hoje, o que a gente metrifica aqui? Eu tenho um acompanhamento diário também, na parte de pré-vendas, depois de vendas também tem suas métricas, mas é questão de volume de atividades ou ligações, e a gente tem uma métrica importante aqui que é conseguiu falar com o lead, com a pessoa correta, né? E é agendamento de reunião. Então, tá batendo reunião, eu não vou ficar olhando o resto, sabe? Tá fazendo a metade de ligação, não importa, importa a reunião. Só que se não tá batendo a reunião, eu tenho mais 2 camadas anteriores de métricas que eu acompanho. Então, não tá batendo reunião, vai lá ver, falou com a quantidade de lead que precisava? Falou. Então, tem alguma coisa na abordagem que não tá legal. Ou não falou com os leads, então é mais intensidade para falar com mais caras que vai marcar. Então, assim, é tudo matemática no final das contas. Ano que vem eu quero aumentar 50% minhas vendas, faz o reverso que tu tens lá na ponta que tem que aumentar. Parece ser simples, né? Com o passar do tempo você vai tendo dados e realmente fica mais simples. Né? Então, isso é o poder, né, de processos, dados, ferramentas, né, na sua mão. E eu acho que uma coisa que está na fala de vocês que eu quero ressaltar aqui é que não existe uma fórmula mágica, né? A gente tem que constantemente fazer esse ajuste, né? Então, por exemplo, como o Matos falou, durante muito tempo a gente perseguiu aqui o responsive time, né? Cara, quando a gente chegou no modelo certo, no modelo adequado, vamos dizer assim, dentro da literatura e tal, a gente percebeu que isso surpreendia até as pessoas com quem a gente estava falando, né? E isso não significa que isso resolveu a jornada como um todo, né? Ou seja, existem outros ajustes que a gente foi fazendo ao longo do tempo, existem outros ajustes que a gente já conseguiu fazer, existem outras coisas que a gente vai modificando o tempo todo, né? Então, também não existe, o Matos fala disso bastante, eu vou roubar um pouquinho a fala, né? Que não existe dado mágico, não existe processo mágico, né? Então, a gente vai sempre procurar usar os melhores dados, usar os melhores processos, mas é importante a gente ficar retroavaliando e retroalimentando sempre essa jornada de processos, pessoas, ferramentas e o engenheiro, né? O engenheiro é o retroalimentador disso tudo, né, Matos, de alguma forma. O Anderson, aí, dentro desse tempo, né, da Labra hoje, quais são as ferramentas mais fundamentais? Eu vi uma pergunta do Lucas aqui, daqui a pouquinho eu já vou fazer o gancho para a gente responder, só não queria perder aqui o teor do que o Matos estava falando, que conecta com essa questão, que assim, o que vocês usam fundamentalmente de ferramentas, né, para chegar em melhores resultados, né, e que vocês conseguem adaptar para o uso dos nichos específicos, né? Então, a gente tem os 3 pilares que eu comentei, então, né, indo de trás para frente, então a gente tem CRM, a gente já usou um por muito tempo, hoje a gente tem um outro que é o que o Matos comentou, você vai sair da estrada para a pista Fórmula 1, então hoje a gente tem um CRM bacana, que se eu não me engano é o mesmo que vocês usam aí, então a gente já está numa versão bacana de ferramentas, pessoas ok, processo também, então é uma construção, acho que ferramenta se acertou, você vai ficar um bom tempo com ela, você não vai ficar trocando cada pouco, mas as pessoas e processos onde se tem que trabalhar sempre, todo dia. E quando eu fui montar o nosso processo, o famoso playbook aqui, eu fui procurar na internet, lá em 18, por aí, eu não encontrei muita referência, tinha coisas muito rasas. E quando eu tive a oportunidade de mostrar, apresentar nosso playbook para algumas pessoas, até do
parceiros nossos e tal, eles elogiaram muito. Eu não tinha uma noção, né, de como tinha ficado, mas quando eu recebi muitos elogios, eu pensei, opa, sinal que tá legal esse negócio. Então, hoje ele está bem incorporado, bem robusto, mas não tinha nada, comecei do nada. E aí, pegando informação de CAD lá, você não tem ideia quanta gente eu perguntei, cara, quantas ligações uma atividade um SDR faz, quantas isso, quanto aquilo, eu não tinha nada. E aí tinha que ir montando. Então, hoje ele está bem legal. E aí, né, mais no início ainda, Juliano, a gente tem, né, eu uso Intexify já há uns bons anos, que a gente teve um ganho legal também na questão de geração de listas, né, para o nosso SDR dentro de um ICP correto. A gente, como eu falei, a gente tem um funil, né, um Y aqui no lado, então tem o inbound e o outbound. Então, o inbound a gente, né, vem do nicho, mas vem também quem não acaba acontecendo, e a gente, né, aí dá o devido fim, como eu comentei antes, do destino. E quando a prospecção ativa dela é 100% nichada. Então, lá atrás eu tinha ferramentas que a gente perdia muito tempo fazendo limpas em listas ou na mão mesmo procurando, cadastrando manualmente em CRM, então tomava muito tempo. E aí quando você tem ferramentas principalmente conectadas, que isso é importantíssimo, elas estarem conectadas, você consegue ter um ganho maior, então você consegue aproveitar melhor o seu tempo, porque hoje tempo, né, muitas pessoas falam tempo é dinheiro, tempo é vida. Minuto que passou não volta nunca mais, então se não aproveitou ele, se foi. Então, a gente entendeu que tinha muita coisa manual e a gente pegou ferramentas, né, que tiveram ganhos muito expressivos e resultados melhores, conectados e integrados de forma automática. Então, com poucos cliques, você consegue fazer um processo mais rápido e você foca a tua energia no que realmente precisa. Então, ferramentas é isso. Então, a gente tem a parte inbound, nosso marketing digital, tem Intexify hoje que a gente gera as listas, integrados com o nosso CRM, e aí importa e segue o passo a passo aí da parte de pré-vendas, depois marcou reunião, segue as etapas de vendas até o fechamento. Então, tudo que o Matos comentou, os oito APIs dele aí, a gente tem tudo muito bem mapeado e até uns a mais aí. Show, muito legal, muito legal. Eu vou usar uma das perguntas que tem aqui do Lucas, né, que ele fala que ele está tendo uma dificuldade ali em contactar com os decisores, né? Aí eu tomei nota, enquanto vocês estavam falando, de alguns aspectos, né? Eu ia citar, primeiro, o acompanhamento dos KPIs, né? Depois eu ia comentar aqui rapidamente sobre o playbook, né? As cadências, as tentativas de contato, os contatos por meios diversos. Então, assim, você ter lá o e-mail, você ter o LinkedIn, você ter mais informações te possibilita fazer essa abordagem múltipla, né? E essa dificuldade, Lucas, fica tranquilo que ela é cotidiana, né? Então, assim, hoje você vai passar daqui a pouco por essa fase e logo em breve você vai ter outros tipos de dificuldades que vão ser oriundos justamente desse processo evolutivo de vendas, né? Então, e aí eu tinha colocado aqui por último, né, a retroavaliação desses dados de acordo com o que você está fazendo, né? Porque, assim, fazer pequenas POCs, né? Fazer pequenas hipóteses, né? Então, testar uma hipótese, validar, ver se está dando certo ou não. Acho que, além do que o Matos tinha falado, que já era parte da resposta, vamos dizer assim, né, de uma tentativa de resposta sobre essa tua pergunta, Lucas, e também o que o Anderson falou, né, cadências, playbook, tentativa de contatos por canais múltiplos e a retroavaliação desses dados, eu acho que são questões que podem te ajudar. E já que você citou também a Intexify, lembre que aqui na Intexify você tem um especialista de negócio, os nossos especialistas de negócio. Vou fazer o segundo jabá, posso, né? A gente tem especialistas de negócios e os nossos especialistas de CS, eles são especialistas em processos comerciais. Então, assim, a nossa área de sucesso do cliente pode ajudar muito quando vocês estão com essa dificuldade. Então, assim, já respondendo a questão do Lucas. E depois também, uma pessoa que eu não consegui identificar o nome aqui perguntou, olha, qual para ter um parâmetro, né, qual seria uma taxa de conversão de vocês hoje? Eu acredito que essa pergunta foi para o Anderson, né? Deixa eu só complementar a anterior lá, a questão de contornar. Perfeito. Isso é do Lucas lá, é uma dor diária, tá? Tanto em pré-vendas quanto vendas. A gente estava conversando hoje com o time sobre isso. É uma dificuldade, então a gente hoje tem que aprender a driblar a secretária, depois conseguir falar com a pessoa,
cara, o teu script, teus primeiros segundos de fala que vão mandar muito, tu tem que tentar bater. E tem gente que não faz sentido e tá tudo bem e vai pro próximo. Por isso que existem listas, e então assim, vai dar um X tentativas, cara, não perde mais tempo, vai pro próximo, que no próximo talvez tá a tua oportunidade. Então é normal isso. O que a gente faz às vezes quando a gente entende que a empresa é muito legal, pô, essa empresa era muito legal para a gente trabalhar, a gente faz um pouco o que o Jano falou, tenta no influenciador, não consegue, a gente tenta descobrir quem é o decisor e usa o trampolim do influenciador para falar com o decisor. E aí você usa aquele gancho. Excelente. Né, e aí vai. Então, às vezes funciona, né, na insistência mesmo. Então, são casos específicos, mas é um desafio diário, assim, para todo mundo, tá? Não é só para vocês aí, não. E a outra é da questão da taxa, né? Deixa eu ver aqui. Isso, a taxa de conversão hoje. Depende, aí acho que tem que sempre contextualizar. Onde, é isso, tem que contextualizar a taxa, né? Eu acho que a conversão de quê para quê, né? Isso. Aí ajuda bastante, tem várias aí. Então, e aí tem uma outra pergunta, essa aí eu vou colocar de repente aí para ti, Matos, que é assim, ó, a pessoa está perguntando, né, ele está com de 20 a 30 atividades por SDR, e a pergunta é, pô, tá nivelando muito por baixo, e o que a gente acha das ferramentas de automação do LinkedIn? Acho que é uma pergunta bem pertinente para ti, Matos. Joia. Bom, a variável, a palavra depende sempre vai estar nesse momento aqui, tá? Então, eu vou botar alguns pontos, né? Depende, bom, o teu ticket médio, qual é? É um ticket médio baixo ou alto? Se é um ticket médio alto, cara, não tá ruim. Se é um ticket médio baixo ou intermediário, vamos chamar assim, eu vou botar como referência o nosso, tá? Que é um ticket médio intermediário. Cara, para nós estaria super baixo. 20 a 30 atividades. O que a gente está falando de atividade? E até o Juliano comentou, né? Atividade é você fazer uma ligação, mandar um e-mail, fazer um contato no LinkedIn. Então, as cadências servem para isso também, né? E isso ela dialoga também com a pergunta que vocês até já falaram, né? E eu vou comentar, porque a gente já passou por algumas etapas nesse sentido. A gente tinha um slogan que chamava de Smart Lead. A galera achava que a gente vendia Magic Lead, que era ligar e vender. Era coisa mágica, assim, né? Não, você tem uma cadência. Então, assim, eu quero fazer contato telefônico, ok. Tem uma questão que eu gosto bastante, faz um contato com o LinkedIn, faz um contato por e-mail, ele respondendo ou não, faz a ligação. Porque às vezes a pessoa está ali para responder, mas acaba não tendo tempo e tal. Aí quando você liga, você já não é mais tão frio. Você é morno, pelo menos, né? Em algum momento você passou na linha dele. Então, isso eu acho que é interessante. Então, a taxa, aí você tem que calibrar por isso, tá? Tá relacionado também aí ao seu ticket médio. Se eu fosse falar cruamente, eu acho que é pouco, tá? Eu acho que é pouco. Acho que dá para chegar aí pelo menos umas 50, 60 atividades dias, isso. Não digo que acho, o nosso time chega. Eu acho que nosso time já chegou a 80, depois a gente percebeu exatamente isso, que não era só essa quantidade. Você queria melhorar a qualidade, hoje a gente faz em torno de 50, 60, e, poxa, a gente está em torno, para cada SDR, de 20 agendamentos semana. Por semana. Então, pô, isso é uma taxa para nós que conseguimos, né, em 4, 5 semanas que a gente vem batendo toda a vida isso. Então, e é como o Anderson comentou, não foi do dia para noite. A gente foi acertando a ICP, foi acertando o pitch. Uma coisa muito legal, Juliano, depois tu lembra da outra pergunta, mas vocês foram falando, eu fui anotando aqui umas coisas, porque eu acho que ela faz muito sentido com o nosso tema de processos e nicho. Quando você nicha, você consegue melhorar a cadência, você consegue melhorar a personalização, então você consegue ter mais cases. Com isso, o teu time de vendas também vai ficando cada vez mais especializado naquele pitch, vai ficando mais especialista naquele tipo de abordagem, vai sabendo contornar mais as objeções. Então, isso é uma outra coisa para vocês. Entra em processo. Cara, treine objeções, playbook de objeções. A gente faz isso semanalmente, o time treina e começa a playbook de objeções, sim, mas eu queria falar roleplay de objeções, né? Então, é treinar com os pares. Cara, essa semana eu tive uma ligação muito ruim, o cara veio com uma determinada pessoa, ou melhor, a pessoa veio com uma determinada objeção e eu não consegui vencer. Como é que a gente, vamos em conjunto aqui chegar a uma saída, então treinar novamente aquela determinada objeção ali. E tem uma coisinha que a gente aprendeu recentemente, começou a utilizar, que é contornar a objeção.
né? Então, não, desculpa, é explorar a objeção. Explorar, porque às vezes aquela objeção pode trazer mais elementos para você, então explora ela, bate mais nela. Então, eu acho que isso aqui pode, o nicho te traz todo esse poder, né? Você realmente começa a ter um time de vendas e pré-vendas cada vez mais especializado, porque está o dia todo, o tempo todo falando sobre aquele determinado tema, né? Isso não quer dizer que daqui a pouco você não pode ter um outro nicho, né? Mas assim, explora bem um atual e depois você avança para o outro. Juliano, só eu sabia que eu ia esquecer. Não, a outra pergunta era a de cadências, né? É que de alguma forma tu respondeu também, né, Matos? Não, mas era automação. A pergunta especificamente era sobre automação no sobre LinkedIn. Automações. Eu tomo alguns cuidados com relação a automações LinkedIn, tá? Eu acho que é bacana, mas cuidem que está todo mundo recebendo automação hoje em dia. Então, assim, o contraponto disso é a personalização, tá? Então, assim, para mim, eu vou sempre dizer, quem já viu outros também eu falo isso, são os pêndulos, né? São os movimentos pendulares. Enquanto ninguém automatizava, cara, você chegava lá, chamava ele pelo nome, tu já achava o máximo. Cara, mas agora está todo mundo fazendo automação com o mesmo script, com a mesma coisa. Então, essa é a vantagem, de novo, do nicho. Se você nicha, você consegue botar personalização ali dentro. Então, fazer algumas automações. Eu estou falando com o setor farmacêutico, com um determinado segmento. Se eu colocar algum assunto aqui, ele vai ser compreendido como algo que estou atendendo a dor dele. É uma coisa personalizada, cara, joga cadência, eu acho que faz sentido. Agora, fazer aquelas macro, eu falei com outras empresas semelhantes à sua, tem uns 2 que eu recebi agora que é concorrente nosso e o cara me abordou. Esse caramba, velho, ele não tá entendendo o que a gente tá falando, né? E eu comecei, inclusive, a botar algumas objeções e a pessoa parou de abordar. Aí, nisso, eu vou dizer uma coisa, o Juliano sabe, né? A gente faz o seguinte, a gente faz o contra-ataque. Cara, eu vou para uma reunião, mas a gente faz isso. Podemos falar do que a gente está ofertando também? Aí tá tudo certo. Mas, assim, eu acho que as automações, ela ajuda bastante, mas cuida só para não ser generalista demais. Tá? E para não dar um tiro meio errado demais, né? E de fato a gente faz isso, né? Hoje mesmo eu recebi uma abordagem no LinkedIn e eu não era a persona da pessoa, né? Eu disse, olha, obrigado, vou até te encaminhar aqui já para fulano e Beltrano, que são as pessoas aqui na Intexify com quem deverias falar, e em relação a isso a gente pode te ajudar, porque a gente consegue encontrar melhor as pessoas, né? E até só para concluir, desculpa, mas bem rapidinho, que eu vi o Marcos Amorim aqui, que ele comentou exatamente isso que eu estava falando, né? Sim, então, primeiro fazer essa abordagem de e-mail, depois de LinkedIn, e assim, ainda é em torno de 70% a 80% as pessoas atendem telefone. O pessoal acha, vou ligar, não. A taxa é alta de quem atende telefone, é claro, que é aquilo que a gente já falou, a gente sabe que tem gatekeeper, tem tudo isso, mas tem forma de contornar. Desculpa, Anderson, te cortei. Não, mas eu ia comentar esse mesmo tema, ligação ainda que mais funciona, que mais dá certo, então muita gente acho que é uma massa, muita mensagem, e eu sou bombardeado todo dia, não vejo, é tudo que vem, né, então, e aí eu tenho um ponto legal, fiz um curso agora recente, ele fala muito a questão da objeção que você falou, Matos, então a gente fala contornar, cara, tem que enfrentar ela. Então, assim, sempre vai ter umas objeções principais e você tem que já trazer ela na conversa, sabe? Falando lá na parte de vendas já, né? Traz para o início já e mata ela. Acho que é bem legal. E você comentou um ponto antes, nem sei se eu deveria comentar que eu não vou entregar um ouro aqui, mas tudo bem. Até tá o Watson aqui comentando, o Watson é a nossa pessoa de vendas aqui, e eu tenho que dar os parabéns pro time, porque eles fizeram um negócio bem legal esses dias. Eu fui num evento e eu comentei, que tinha que fazer alguma coisa de vídeo e tal, e aí vai de encontro à tua humanização que você falou agora. Teve vários casos que a gente pegou e fez o quê? É uma empresa muito interessante, assim, é um cliente legal para a gente atender. Aí, entre o time, né? Digo, vendas e pré-vendas, montaram um vídeo lá, foi gravado um vídeo chamando o cara para uma conversa. E funcionou super bem. O vídeo rodou dentro da empresa, elogiaram pra caramba. Então, assim, não fechou o negócio, mas puta semente plantada numa empresa bem legal. Então, essa interação, acho que é de extrema importância. Então, usar LinkedIn para saber quem é a pessoa, ok, mas liga para ela, cara. Hoje em dia, pega e liga, é o que mais funciona ainda. Disparado. É isso aí. Aí, para quem... Juliano, deixa eu... Posso bem rapidinho, cara? Cara, porque esse tema aqui vai indo e eu tô vendo aqui, eu tô olhando o tempo também, tá acabando. Lógico. E dale. Vi aqui o Piero comentou,
sobre a questão de enviar mimo pelo correio e tal. Aqui entra uma outra coisa que a gente não está abordando aqui, que chama ABM, que é Account Based Marketing, ou marketing baseado em contas, que é uma outra estratégia que ela funciona muito bem. Aí tem muito, vai depender muito da intensidade de ABM que você vai aplicar. Mas geralmente eles funcionam para tickets maiores, porque você tem que ter uma coisa casada com marketing e vendas, às vezes você tem que investir um pouco mais, mas assim, às vezes faz sentido sim, tá, Pedro? Só toma cuidado o que você vai enviar e para quem enviar. Hoje tem compliance, tem uma série de coisas assim também que não faz sentido, né? Mas assim, uma estratégia, por exemplo, você fazer, isso é ABM, você faz um evento direcionado para um determinado público, que é o teu público-alvo, e você vai entregar valor para ele naquele determinado evento. Você vai fazer conteúdo que ele vai aproveitar para resolver o problema dele. Não é o momento de vender, se for uma estratégia de ABM. Inclusive, quem faz isso proíbe o time de vendas a participar desse evento, porque senão ele está lá querendo já vender na hora, né? O ABM é você realmente entrega valor para aquele determinado cliente, e inclusive depois ele levanta a mão. Esse seria o ideal, né? O que a gente brinca do o inbound com o outbound junto também, né? Mas enfim, manda bala, Juliano. Perfeito. Não, eu ia só, eu me senti aqui não me segurei também de fazer um comentário que, assim, uma das coisas que eu tenho percebido ao longo dessa nossa trajetória, nos IntexFaz Conecta, nos benchmarks que a gente faz, eu sempre tenho percebido uma coisa e eu quero ressaltar, e vocês dois falaram nisso, e existem poucas coisas que a gente não coloca um depende antes, né? Uma das que eu vejo que nunca se coloca um depende antes e que vem recorrentemente à mesa é sempre a ligação funciona pra caramba no outbound. Não importa muito o tempo que a gente falou isso, eu lembro que a gente já falou isso há quase um ano atrás, eu lembro de ter ouvido isso lá, ouvi isso aqui, ouvi isso diversas vezes. Então, eu acho que no momento certo, essa questão do pegar o telefone e ligar, né, Matos, sem ter medo de fazer isso, sem usar, porque às vezes você usa ali, vou fazer uma cadência, depois eu ligo pro cara, aí você faz a cadência, não funciona e não liga pro cara. Pô, faz a cadência, mesmo que ela não funcione, liga pro cara, né? Então, eu acho que a questão da ligação telefônica é muito forte. Cara, posso botar só mais um complemento, Juliano, Lógico. deste? Porque, cara, para mim isso é bem importante para quem faz B2B, quem faz outbound, que inclusive daí fica o pessoal, qual é o melhor horário para ligar para um determinado cliente? É o horário de ligar. Cara, ficar fazendo esses negocinhos, inclusive às vezes na entrevista, quando a gente falar com pré-vendas, né, Juliano, a gente pergunta, cara, tá vendo esse aparelhinho aqui? Não é esse aparelho, né? É o telefone. Eu tô com ele aqui. Qual é a tua relação com esse aparelho aqui? Cara, o pré-venda, principalmente o BDR, que é o do outbound, esse cara tem que ser o melhor amigo dele. Né? Se a pessoa tem receio de fazer, às vezes quando vem, vamos olhar o melhor horário, cara, para mim já é um pouquinho meio muleta para querer fugir da ligação. Vai ligando, pô, passa o dia ligando aí que o cara de repente tá lá a pessoa do outro lado tá no horário ali, no horário dele melhor para receber a ligação, enfim, se não for esse, liga depois e por aí vai. Até por isso que tem umas 80 atividades para serem feitas, né? Exato, perfeito. Eu tenho, acho que mais 2 pontos rápidos, assim, para a gente passar, e aí eu vou fazer uma pergunta que acho que serve para vocês dois, é o seguinte, né, olhando para tudo isso que a gente trouxe como conteúdo aqui, tem uma riqueza grande de conteúdo, né, o que vocês veem, assim, que o principal ponto de atenção para quem está querendo vender dentro de um mercado de nicho, Anderson? Então, assim, vou dar o start e gostei dessa questão de nichar em mercados, por onde é que eu vou? Como é que eu começo? Colocando o sapato do cliente. Eu ouvi isso também em uma participação que eu tive. Eu senti na pele esses dias, em uma outra empresa que eu também tenho uma participação, eu até comentei nos bastidores com vocês, o Matos trouxe bem no início nessa fala, eu vou trazer ela agora. Também, vamos montar um processo que é a velha história, né? Muitas vezes as pessoas, eu vou desenvolver um produto, eu vou empurrar ele no mercado. E nem sempre dá certo. Pô, mas olha esse negócio tão legal que eu fiz aqui, como é que ninguém compra? Porque é legal para ti, para os outros não. Então, busque entender o teu cliente, sabe? Uma visita, uma conversa. Então, eu estava montando isso, a gente ficou uns 2 meses batendo em um nicho para um tipo de produto e não virava. O que está acontecendo? Aí
quando eu vi essa fala, não foi num livro, num treinamento, coloque o sapato do seu cliente, se coloque no lugar dele e tal. E foi o que eu fiz, eu pessoalmente fui lá, sentar, conversar, entender. E quando eu saí de lá, tá tudo errado. Pode parar tudo, mira para outro lado, que não vai vender nunca, porque você estava tentando vender um produto para quem não vai comprar aquilo, era outra coisa, diferente, totalmente. Então, essa dica eu deixaria, né? Se coloque no lugar do cliente, converse, bate um papo, entenda, ali vai sair muita coisa. Então, vai montar vendas, ou seja, vai colocar um produto no mercado, como o Matos comentou antes, começa por vendas, estrutura vendas e vai testando, né? Errou, corrige rápido, e assim vai. E aí você vai fazendo o produto de acordo com o que o mercado precisa, e não o contrário, né? Então, e se vê muito disso, né? Excelente, excelente. Anderson, a gente daqui a pouco já está indo para o final e eu queria destacar aqui algumas formas das pessoas conseguirem conectar com você. Eu vi que tem algumas perguntas aqui que a gente não vai ter tempo de responder. Eu já vou passar a mesma pergunta para o Matos, mas queria dar um destaque aqui para as pessoas te encontrarem a Labra aí, onde é que as pessoas podem, como é que você gostaria que as pessoas contactassem com você, quais são os canais que você prefere e tal? Cara, canais tanto faz, os dois é o meu nome, né, meu nome completo é Anderson Luiz Lorenzini, depois eu coloco no chat aí, tanto Instagram, LinkedIn, estou lá nos dois ativos, na Labra também, é só labra.com.br, vai ter acesso a qualquer canal nosso aí que você vai ser facilmente contatado aí se tiver qualquer tipo de dúvida. E os meus é isso, é Anderson Luiz Lorenzini, vai me achar facinho lá no Instagram e LinkedIn também. Bacana, bacana. Matos, e para você, né? Se a gente conseguisse resumir aí em como começar esse processo, como é que tu resumiria aí para nossa audiência? Começando. Cara, é que processo, playbook, isso é um mecanismo vivo. Então, assim, às vezes a galera fica muito, pô, mas como é que eu vou fazer? Cara, abre um Google Docs e começa a colocar exatamente as atividades que vocês fazem diariamente. Quer ver uma coisa? Começa aqui, por objeções. Pega uma planilha e começa a mapear as objeções que vocês vêm encontrando diariamente. E depois, como vocês estão explorando e tendo as saídas e contornando essas objeções. Às vezes, o processo começou aqui, com uma planilha. Né? Então, aí você vai olhando e compartilhando isso com o time, vai enriquecendo, vai deixando ele cada vez melhor, mais robusto, né? Até você, é claro, tá ele um pouco mais azeitado, aí de repente você já tem praticamente a tua linha para colocar dentro, as ações para botar dentro de etapas de um funil de vendas já documentada. Então, a estrada ali já está mais elaborada, é o momento de começar a botar ferramentas melhores, né? Então, o Anderson acho que não quis comentar, mas a gente pode falar aqui, eu acho que é o Pipe Drive que vocês usam, né? É o que a gente usa também. A gente já usou, não, é outro? Pode falar. Usamos por muitos anos o Pipe Drive, hoje a gente usa o HubSpot como CRM. A gente fez ao contrário, a gente usou o HubSpot, a gente passou para o Pipe Drive, e eu acho os dois, cara, top, os dois são muito bons, tem muita automação, tem muita coisa que você coloca lá dentro, mas, pô, a gente conseguiu chegar nas automações porque a gente começou a mapear bem os processos também, né? Então, daí você começa, tem isso aqui está fazendo sentido, e a gente está repetindo ele várias vezes, é o momento de automatizar algumas coisas. Daí, é claro, as ferramentas vão te dando esse suporte, né? E para finalizar nessa parte, uma coisa que eu acho muito legal, que é processos bem azeitado, bem documentado com um playbook, ajuda, inclusive, você a colocar, a atrair e reter talentos. Porque você começa, inclusive, a ter possibilidade de ter pessoas com capacidade de aprendizado, porque ela vai olhar os teus processos, vai aprender e vai dar sequência. Quando você não tem isso, você precisa muito mais ter pessoas profissionais com experiência na área, porque quem venha com os processos embutidos. Mas, às vezes, o que ele tem não é o seu. E aí começa a ficar também muito bagunçado, enfim. Então, assim, quando você organiza, só tem vantagem. No final do dia, só tem vantagem. E eu estou vendo o Piero comentar aqui, eu concordo com ele. Eventos presenciais é um ótimo local realmente para você aplicar a IBM. E a IBM, sim, está muito relacionada a nicho, porque você começa a criar conteúdos personalizados, você começa a criar ações personalizadas. E você tem facilidade para criar ações personalizadas quando você tem um segmento nichado, porque já está sabendo melhor com quem falar.
Já queres emendar aqui onde me achar, Juliano? Ou tem nem precisou dar o gancho, então. Então, beleza. Cara, todas as minhas redes é Eduz Matos. Edu no plural, Matos com 2 T's. Instagram, Facebook não olho mais, mas Instagram, LinkedIn, LinkedIn o principal, Eduz Matos, Edu no plural, Matos com 2 T's, e todas as redes da Intexify é /Intexify, também estamos lá, né? E aí aproveitar, pedir desculpas aí pro pessoal que o nosso link acabou quebrando, mas está gravado, então a gente depois vai enviar também o link gravado aí. Eu acho que tá, depois a Catarina aqui ou o Juliano me corrijam, mas tomara que esteja, porque o conteúdo, na minha visão aqui, foi muito rico. Quem não conseguiu assistir, a gente manda depois lá o link para poder a gente contornar aqui, nesse caso, está sim, a Catarina já colocou aqui. Então, a gente vai mandar para todo mundo que se inscreveu aqui, não vão perder, pelo menos, nosso papo aí. E então, assim, agora, pessoal, já até encaminhando, já vou passar para vocês fazerem as palavras finais, mas eu queria especificar aqui para vocês, a gente tem um QR Code que a gente está disponibilizando aqui, que ele vai dar aí um diagnóstico para quem estiver precisando a respeito de como melhorar o processo de vendas, né? Essa aí é uma oferta que a Intexify está fazendo aqui a quem prestigiou a gente com a presença, e também a gente pode rapidamente encaminhar alguns contatos que sejam necessários para quem quiser falar direto com o Anderson e acaba caindo aqui com a gente direciona aí para ti também, tá, Anderson? Então, a minha será a última fala, daí vou passar a fala para vocês, se despedirem aí, tal. Da minha parte, eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer quem acompanhou a gente aqui, está gravado, vai ser enviado, tá? Aguardem isso. Se tiver alguma questão que vocês queiram conversar um pouco mais, entrem em contato com a Intexify, contem com a gente, venham para os próximos, curtam as nossas redes sociais, acompanhem a gente, que tem muito conteúdo como esses para vocês durante muito tempo e também no histórico de todas as nossas publicações, tá? Vamos estar firme aqui, sempre querendo ajudar que vendas aconteçam, esse é o nosso DNA. E, sob o ponto de vista aqui do evento, eu gostei muito, ficou incrível aí os conteúdos que vocês trouxeram, parabéns. Vou agradecer e finalizar minha fala aqui, e aí vou convidar aí o Anderson para fazer a despedida e também depois o Matos, tá? Obrigado mesmo aí pela presença de todo mundo. Legal, então agradeço também o convite, acho que só fazendo um gancho aqui, isso que está acontecendo aqui foi através de uma ligação, tá? Foi uma ligação de prospecção da Intexify lá atrás, na Labra, que virou isso que está hoje, a parceria, virou esse webinar aqui. Então, por isso que eu digo, use o gancho do Matos, comece por qualquer coisa. A gente começou aqui com um slide, tá? E hoje tem 90 slides no playbook aqui, mas começa com um slide, começa com simples e vai aperfeiçoando, mas comece. E ligue, cara. Ligação ainda é o que mais funciona, e ligue. Então, trouxe o exemplo que justamente por isso foi uma ligação mesmo, Intexify aqui na Labra, e foi aquele momento certo, era o momento certo, lugar certo, encaixou e custo-benefício valeu a pena, e estamos aí hoje, uma parceria já de alguns anos aí. Então, é essa dica que eu deixo, né? Comece, vá, faça e vai melhorando sempre. Acho que não queira ir no Google procurar um playbook pronto, que talvez não vai ser o que você buscava, que aconteceu comigo. Então, fui lá e comecei a montar do meu jeito, e com dados do ecossistema aí, depois você vai tendo os seus próprios dados, e aí vai embora. Então, esse é o recado que eu deixo aí. E multicanal também, nunca seja, isso é um crime também, nunca fique refém sempre de um único canal. Vou só fazer isso, só vendo por aqui. Então, tenta sempre ter talvez uns 2, né? E aí, depois que estiverem muito bem, aí você pensa no terceiro, mas tenha sempre mais de um aí para não ficar refém. Então, essas são minhas dicas finais aí. Mais uma vez, agradeço imensamente o convite de participar desse evento com o Juliano, com o Matos, né? Para mim foi de suma importância, e gratidão aí pelo convite. Maravilha. Já vou emendando aqui, até porque senão vou esquecer, mas pegar um momento que o Anderson comentou aqui de muitos canais. Cara, recomendo demais. Quem conhece, livro Traction ou Tração, ele começa a ter um framework lá, onde você mapeia alguns canais potenciais, mas ele bota lá no meio, cara,
valida esses 3 aqui, se não funcionar um dos 3, depois vai pegando outros, mas porque senão, às vezes, você quiser também ampliar demais a forma de abordagem, você se perde também, né? Questão de foco também é muito, muito relevante. Questão, e complementando a parte aqui do Anderson também, tem uma máxima que é: se você não tem vergonha do seu MVP, você demorou demais a lançar, né, do seu produto. Então serve a mesma coisa para o playbook. Se você não tem vergonha da sua primeira versão, é porque demorou demais a criar, né? Então cria o primeiro aí, materializa os seus processos e vai validando e vai melhorando cada vez mais. Cara, no mais, Anderson, agradecer demais realmente aí o Anderson, inclusive, né, nessa questão. Hoje a gente tem um foco muito grande, né, um dos nossos nichos são as agências de marketing digital, e graças aqui ao Anderson, que foi um dos primeiros clientes nossos nesse segmento, inclusive virou nosso case, né? Ele tem um número aqui que aumentou 40 horas a produtividade do time comercial dele por mês. Então, isso é, inclusive, até para vocês falarem, a gente está aqui dialogando, é uma das coisas que hoje a gente tem no slide nosso, que está lá, a Agência Labra é o nosso case, né? Então, a gente justamente, para abordar principalmente outras agências de marketing digital, cara, tá o nosso slide, porque os semelhantes querem consumir produtos dos semelhantes, né? Então, para nós, isso valida muito o nosso discurso, tendo outros clientes semelhantes a este, né? Então, bem rapidinho, e para mostrar para vocês que funciona, a gente chegou no momento agora que queria, aumentar também a nossa massa de clientes em um determinado segmento. Fomos de novo para marketing digital, e aí tem uma grande franqueadora aí também de agências de marketing digital. A gente estava com 3 na base, começamos a conversar com outras, está com 15 agora, e a gente observou ter mais 200 no mesmo balaio que dá para ir. Ou seja, cara, deu uma otimização muito grande aí no nosso processo, né? Mas, de novo, analisando dados, processos, questões validadas e tudo isso. Bom, pessoal, agradeço demais, de novo, pedir desculpas aí por quebrar o link, mas a gente vai contornar isso aí, mandando todo o processo. Estejam atentos aí à nossa comunicação. Este é um evento que a gente faz mensalmente, em Textfy Conecta, sempre alguém conversando sobre conteúdo de vendas. E o próximo a gente vai fazer presencial, vamos divulgar. Então, a gente está aqui em Floripa. Quem estiver em Florianópolis e quiser passar aqui, a nossa sala aqui dá umas 30, 40 pessoas, e no final tem happy hour, né? Então, isso é bacana também, justamente para a gente conectar mais as pessoas, fazer com que as pessoas tenham um relacionamento comercial por conta do nosso evento também, né? Então, nosso objetivo aqui sempre é ter movimentos para ajudarem as pessoas a venderem mais, movimentar a economia, gerar mais emprego, gerar um Brasil melhor, e isso é algo que está no nosso propósito, realmente ajudar o Brasil a crescer por meio de vendas, né? Então, a gente está dando nossa parcela de contribuição aqui. Valeu, Juliano.